Olá pessoal, neste vídeo nós iremos concluir a integração da nossa UTR HX3040 e o software Ellipse 3 por meio do protocolo DNP3. Então no vídeo anterior pessoal, nós fizemos a configuração da nossa UTR Xtorm como um servidor DNP3, definimos algumas tags de leitura e escrita, endereçamos essas tags no servidor DNP3 da Xtorm, e descarregamos o nosso programa. Nesse vídeo, pessoal, nós então iremos concluir aqui a nossa aplicação, incluindo os dados no nosso Ellipse 3 por meio desse protocolo. Um adendo, pessoal, é que nós precisamos fazer o download do driver DNP3 por meio aqui do site da própria Ellipse. Então nós podemos pegar aqui na aba de downloads do próprio site da Ellipse e fazer o download do driver DNP 3.0 Master. Ok, pessoal? Então será este driver no qual nós estaremos utilizando, então basta que vocês façam o download direto do site. Bom, pessoal, então voltando aqui para o Ellipse, né, deixando um pouco de lado o Master Tool, nós podemos vir aqui na nossa aplicação, clicar com o botão direito em cima da pasta de drivers e OPC e acrescentar um novo driver de comunicação no nosso projeto. Ok, aqui ele irá pedir a DLL do driver, no qual vocês vão baixar pelo site, como eu indiquei anteriormente. Os meus drivers estão salvos na minha área de trabalho, chamado Drivers Ellipse Power, como eu falei anteriormente em vídeos passados. Esses drivers servem tanto para o Ellipse 3 quanto para o Ellipse Power. Então, eu vou pegar aqui o driver DNP3 e o DNP3 Master.dll. Ok, acrescentando aqui esse driver, ele deve abrir aqui esse menu de configuração, que é o driver DNP3.0. Ok, pessoal, a primeira coisa que nós devemos alterar aqui é esse campo chamado Default Slave Address. Se vocês se lembram, pessoal, uma das configurações que nós fizemos no driver DNP3 no Master Tool foi configurar o endereço do escravo, que seria a própria UTR, com o endereço 4, e o endereço mestre estava com o valor 3. Então aqui, pessoal, o Default Slave Address vamos alterar para o valor 4, e o Master Address será o endereço 3, indicando que esse é o endereço do próprio Ellipse 3. Pessoal, também é muito importante que nós habilitamos as mensagens não solicitadas, para que nós possamos trocar os dados que estão sendo enviados por meio de eventos, por meio da nossa UTR. Então eu vou marcar aqui essa aba chamada Enable Unsolicited on Startup. Aqui na aba Others, não preciso alterar nada neste momento. Private Objects também não. O Setup, vamos marcar aqui o nosso Physical Layer para Ethernet, e aqui na aba Ethernet, nós definimos o endereço IP da nossa UTR. Então, como nós vimos aqui nos slides anteriores, o nosso servidor está rodando na UTR com o IP 92.68.1.21. Então, este deve ser o IP que eu irei inserir aqui no Ellipse. A porta padrão do DNP3 é a porta 20.000, no qual já está configurada no nosso servidor. Então, nada de errado aqui. Bom, pessoal, neste menu que abrir, eu não quero acrescentar nenhuma tag já nativa do meu tag browser, então eu vou fechar neste momento. Vou selecionar aqui o meu driver, acrescentar uma nova pasta, clicar aqui nesse botão chamado adicionar e criar aqui uma nova pasta, e vou acrescentar mais uma pasta também. A pasta 1 será a nossa pasta de leituras e a pasta 2 será a pasta de escritas, cada uma com as suas tags. Dentro da pasta de leituras, eu vou acrescentar 3 tags de comunicação. Então, selecionar tags de comunicação, 3. E nas escritas, a mesma coisa. Acrescentar tags de comunicação com quantidade 3. A primeira tag das leituras será a leitura digital, seguido pela leitura analog de 16 bits e a leitura analog de 32 bits. As tags de escrita, pessoal, será a tag de escrita digital, escrita analog 16 e escrita analog 32 bits. Bom, pessoal, agora em relação ao mapeamento das colunas N1, N2, N3 e N4, vocês podem fazer a orientação por meio do próprio manual do driver da NP3, no qual também foi baixado junto com as GVLs. Né? Então aqui nós temos um breve resumo dos parâmetros N de endereçamentos de tags do PLC/UTR. A coluna, pessoal, N1 é o endereço do escravo. No caso aqui, pessoal, como nós já definimos o endereço de escravo padrão como 4, nós podemos deixar as colunas N1 zeradas, pois ele irá se referenciar pelo endereço 4 que nós usamos na configuração do próprio driver.
As tags, pessoal, de leitura, nós iremos configurar com o parâmetro N2, no qual informa aqui, ó, os parâmetros de endereçamento de tags. O parâmetro N2 são os códigos de função suportados e os N3 os objetos suportados. Aqui nessa aba de códigos de função, nós podemos abaixar aqui a tela e nós podemos ver aqui, ó, que a leitura, pessoal, é feita utilizando o N2 com o valor 1. Então, para as minhas tags de leitura, eu vou colocar aqui, ó, na coluna N2 o valor 1. O N3, pessoal, diz respeito aos objetos suportados pelo driver DNP3. Então, eu posso clicar aqui em objetos suportados e ele irá me retornar essa lista de objetos. Uma informação que ele me dá aqui no driver, pessoal, em relação aos objetos suportados, se eu pegar aqui em algum lugar, parâmetro N3 deve ser informado como uma fórmula, ou seja, é o número do objeto vezes o valor 100 mais o seu valor de variação. Então, isso aqui vai ficar mais claro na hora que iniciarmos a configuração. Então, pessoal, para ficar fácil assim, né, a identificação, vamos pegar aqui como referência o Master Tool. Para fazer a leitura do primeiro ponto digital, que é uma leitura digital que nós podemos fazer ou por pooling ou por eventos e variação. No caso aqui, pessoal, este nosso objeto é o valor de grupo 02, variação 02. Então, vocês podem utilizar essa referência aqui no Ellipse e configurar, por exemplo, o valor do parâmetro N3 da minha leitura digital como 202. Vamos pegar aqui o Master Tool e deixar ele na esquerda da tela para ficar um pouco mais fácil. Vou colocar aqui o Ellipse à direita. Bom, então a nossa entrada digital será o parâmetro 202. A nossa entrada analógica de 16 bits, ela faz parte do grupo 32, variação 04. Então aqui eu posso colocar 3204, que seria a equivalência na documentação do Ellipse. Se vocês quiserem olhar aqui a documentação para confirmar, podem fazer isso. E a leitura de analógica float, que seria de 32 bits, é o parâmetro 3207. Então, 3207. E aqui o endereço, a coluna 4, pessoal, ou N4, é o endereço do objeto no servidor DNP3. Então, aqui, para a nossa entrada digital, é o endereço 0. Para a analógica de 16 bits, é o endereço 1. E para a analógica de 32 bits, é o endereço 2. Feitas essas configurações, pessoal, nós podemos fazer aqui um pequeno teste para validar aqui as nossas leituras. Então, eu vou ativar aqui o meu driver DNP3 no Ellipse. Bom, percebam, pessoal, que as minhas tags estão marcadas aqui, ó, como cinza, né? Mas isso acontece, pessoal, porque essas são tags que estão vindo por mensagens não solicitadas na minha OTR, ou seja, o cliente, né, ou seja, o próprio Ellipse não está fazendo pooling de leituras para o meu servidor. Ele necessita que o meu servidor envie as mensagens espontaneamente para o meu cliente. E nós vamos fazer isso vindo aqui no programa do PLC, da OTR no caso, vindo aqui na minha variável de leitura, por exemplo, e trocando o seu valor para verdadeiro. Isso vai gerar um novo evento, no qual será lido pelo meu cliente Ellipse 3. Vou escrever aqui esse valor. Ok, pessoal, percebam que a minha tag de leitura digital já ficou na cor azul, e se nós verificarmos o seu valor, ele está com o valor 1. Se eu trocar aqui o valor para falso, o valor também é atualizado para 0 no meu Ellipse. Então, eu vou fazer a mesma coisa para a minha leitura analógica de 16 bits, trocando aqui o seu valor para 123, dando um Ctrl F7. Realizamos aqui a leitura do 123 e agora para a leitura da analógica de 32 bits, vou escrever aqui um valor 25.57, pois é um valor real, e esse valor é atualizado no meu supervisor. E esses valores, pessoal, estão sendo enviados por meio de requisições de mensagens não solicitadas, ou seja, não está havendo nenhum tráfego contínuo entre o Ellipse e a minha OTR. Então, quando o CLP altera o seu valor, ele envia essa mensagem de forma espontânea para o meu cliente. Então, pessoal, no próximo vídeo, nós iremos finalizar a comunicação agora das tags de escrita no Ellipse 3.